No momento do Getsemane, Cristo estava numa angústia tão profunda, vivenciando uma experiência que ele nunca tinha passado na vida, a separação de Deus. E isso foi tão profundo que ele não enxergava além da sepultura e temeu que a separação fosse eterna. E ele disse: Pai, se tiver outro jeito de salvar o Leandro, vamos fazer. Mas se não tiver, é a tua vontade que eu vou cumprir. Pai, eu não vejo além da sepultura. Pai, essa separação de ti está muito dolorosa para mim. Eu temo que isso seja eterno. Mas é a única forma de salvar o Leandro. Eu vou até o fim. Diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui é Cristo dizendo: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Lembre-se que nós falamos ontem. Que tipo de fruto que Deus quer produzir em nós em essência? Porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. É muito comum nós ouvirmos dizer que o relacionamento com Cristo é a essência da vida cristã, e verdadeiramente esse é o fundamento da vida de um verdadeiro cristão. A sua comunhão com Deus, o relacionamento com Deus por meio do estudo da palavra e por meio da oração. Mas eu pergunto uma coisa: o relacionamento com Cristo por meio do estudo da Bíblia e da oração é suficiente ou precisamos de algo mais? Lembre os dois exemplos que eu usei nessa semana. Primeiro, quem que era o anjo mais íntimo de Deus no céu? Lúcifer. Se salvou ou se perdeu? Se perdeu. E quanto relacionamento com Deus ou com Cristo tinha Judas? Muito. Eles viviam juntos ali o tempo inteiro. Judas se salvou? Não. Judas está perdido. Então, a gente entende disso daqui, que há algo mais além desta relação, esse relacionamento com Cristo. E temos que cuidar também para não banalizarmos essa expressão, relacionamento com Cristo, como se isso fosse apenas como uma relação humana casual e descompromissada. Vemos muitos exemplos por aí de relações sem compromisso, sim ou não? Há relacionamento, há contato, há convívio, mas não há nenhum compromisso. Então é isso que nós precisamos entender. Veja que interessante que Ellen White escreve a respeito de Lúcifer. Sua posição era mais próxima do trono de Deus, e ele se achava intimamente, veja que não é algo pequeno, ele se achava intimamente vinculado e identificado com a administração do governo de Deus, havendo sido ricamente dotado com a glória de sua majestade e poder. Então Lúcifer tinha um relacionamento íntimo com Deus, mais do que qualquer outro anjo. Mas Lúcifer se perdeu. Por que se perdeu? O que faltou para Lúcifer? E a pergunta que eu faço é: eu posso ter uma vida de estudo da palavra de Deus e continuar perdido? Sim. Outro detalhe: eu posso ser uma pessoa de oração e mesmo assim estar perdido? Sim. Querem ver o exemplo bíblico disso? Veja um homem de oração completamente perdido. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu pergunto, um homem de oração ou não? Perdido? Completamente perdido. Então temos que atentar para isso, porque estudar a Bíblia e orar precisa vir acompanhado de mais alguma coisa, porque muitos estudam a Bíblia e oram e estão perdidos. O próprio Satanás é um grande estudioso da Bíblia, sim ou não? Sim. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos a história de uma pessoa que tinha uma relação íntima com Cristo, que conviveu com Cristo durante muito tempo, conviveu com Cristo durante muito tempo, mas infelizmente se perdeu, mesmo assim. O que faltou para essa pessoa? Veja,
Ele não atentou para um detalhe que Cristo ensinou enquanto esteve aqui nesta terra, que é isso aqui: ninguém pode servir a dois senhores. E este personagem não prestou muita atenção neste sermão de Cristo, porque ele tensionou, ele quis, tentou, procurou servir a dois senhores. Esta pessoa amava Jesus. Esta pessoa desejava ser transformada por Jesus. Mas se perdeu. O que faltou para ele? Eu pergunto uma coisa: eu posso ser um grande estudioso da Bíblia e não colocar nada em prática? Posso. Eu posso ser uma pessoa de oração que abre o meu coração a Deus, expondo ao Senhor as minhas necessidades, as minhas dificuldades, expondo ao Senhor aquilo que eu desejo, sem me preocupar com o que o Senhor deseja de mim? Também posso. Então, reforçando, o estudo da Bíblia e oração é essencial, mas há algo que deve acompanhar isso. Qual é o nome desse personagem de quem estamos falando hoje? Judas. Eu conheço pessoas que se chamam Pedro. Eu conheço João. Eu conheço Lucas. E eu conheço Paulo. Agora eu pergunto: Judas é um personagem tão odiado até hoje, que quantas pessoas você conhece que tem o nome de Judas? Eu, particularmente, nunca conheci uma pessoa com esse nome. Em alguns lugares no Brasil existe um costume que é a malhação de Judas. Alguém já ouviu falar disso? Faça um boneco representativo de Judas, e aquele boneco é espancado, aquele boneco é esquartejado, aquele boneco é queimado. Tamanho ódio que esse personagem, que as pessoas têm deste personagem até hoje. E a pergunta que eu faço é: o que Judas fez de tão grave? A resposta seria simples e direta: ele traiu a Jesus. Então pense numa coisa junto comigo: você e eu já traímos a Jesus? Nós precisamos atentar para esses pontos, porque muito facilmente condenamos Judas e não paramos para pensar que existem Judas hoje em nosso meio, sim ou não? E um deles pode ser eu. Será que eu já traí Jesus em algum momento? Pense, será que eu agi como Judas? E eu comecei então a estudar a história de Judas. E enquanto eu estudava a história de Judas, eu senti duas coisas. Primeiro, pena. Por que pena? Porque Judas era um homem cheio de talentos e tinha tudo para ser um grande herói da fé. Tudo à disposição. Segunda coisa que eu senti estudando a história de Judas: preocupação. Por quê? Porque eu posso ser como ele hoje. Se eu não fizer aquilo que o apóstolo Paulo nos recomendou ontem: provai a vós mesmos. Então essa é a reflexão que eu quero fazer. Vamos estudar um pouco a respeito deste personagem e identificar se nós em algum momento estamos caminhando nos mesmos passos de Judas. Judas odiava Cristo? Não. Judas o amava. Judas desejava a morte de Cristo? Não. Ele nunca desejou isso. O que aconteceu então? Trair a Cristo não foi o problema em essência. O problema foi o que aconteceu antes que o levou a trair a Cristo. A traição foi uma consequência do verdadeiro problema. E qual foi o verdadeiro problema de Judas? Eu pergunto uma coisa aos irmãos: Judas foi convidado por Cristo para ser discípulo? Ele foi chamado? Não. Veja que interessante diz a serva do Senhor. Enquanto Jesus estava preparando os discípulos para a sua ordenação, um que não fora chamado, ele se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariotes. Adiantou-se então, solicitando um lugar ali entre os discípulos. Jesus nem o repeliu, nem o acolheu com mostras de agrado. Os discípulos surpreenderam-se de que Jesus o recebesse tão friamente. Em outras palavras, Judas se ofereceu para ser discípulo. E os demais fizeram uma campanha com Cristo: aceite Judas, vai ser bom para a gente, ele é muito inteligente. E Cristo permitiu que Judas fizesse parte daquele grupo para dar a ele uma oportunidade de salvação. Veja que Deus extraordinário a quem nós servimos.
E Cristo então permitiu que ele estivesse ali. E a princípio, Judas manifestava alguns bons traços de caráter. Olha só, quando Judas se uniu aos discípulos, não era insensível à beleza do caráter de Cristo, sentia a influência daquele poder divino. Judas tinha alguns preciosos traços de caráter, que se poderiam haver tornado uma bênção para a igreja. Os ensinos do Salvador lhes tocavam o coração. Experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo. Reconhecia serem seus ensinos superiores a tudo quanto ouvira anteriormente. Qual era o sentimento que Judas tinha por Cristo, irmãos? Judas amava a Cristo. Então pergunto uma coisa: amar a Cristo é suficiente? Não. Nós vamos ver já já o que mais é preciso em relação ao amor a Cristo. Continua dizendo assim: amava o grande mestre e anelava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. Judas não apenas amava Cristo profundamente, mas desejava sinceramente ser transformado no seu caráter, e esperava alcançar essa transformação pelo seu contato diário com Cristo Jesus. E Cristo não apenas procurou influenciar a Judas, mas também ensiná-lo. E deu também uma obra para Judas fazer. Veja que obra foi essa. O Salvador confiou-lhe a obra de evangelista. Dotou-o de poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se de que forma? Inteiramente a Cristo. Judas tinha um coração dividido entre Deus e o mundo. Veja que interessante, Judas recebeu poder para curar doentes e até expulsar demônios, mas não estará entre os salvos. Então lembre-se que quando Cristo disse àquele grupo de pessoas: Senhor, em teu nome fiz tantas coisas, expulsei demônios, Jesus disse: não te conheço. Então veja que trabalhar para Cristo não é a essência da vida cristã. A essência da vida cristã é trabalhar com Cristo, em relacionamento íntimo com Ele, dia após dia. E por tensionar servir a dois senhores, é que começou a queda de Judas. Ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se colocou no divino molde. Achava que poderia reter seus próprios juízos e opiniões. Então Judas ficou muito feliz de fazer parte daquela pequena igreja. Mas tem um detalhe: Judas acreditava que as suas opiniões eram melhores e preferiu manter aquilo. E aqui começa a sua queda. Olha outra informação sobre ele: Judas tinha elevada estima às próprias aptidões e considerava seus irmãos como muito inferiores a si. Eu pergunto, irmãos, todos nós corremos este mesmo risco, sim ou não? Hoje, achar que os irmãos são inferiores a nós e que se não fosse por mim, a igreja não seria o que ela é hoje. Irmãos, se Ellen White tivesse recusado o chamado, o que Deus faria? Chamava outro. Deus nunca é pego de surpresa. Então veja, tenha muito cuidado com esse sentimento de se achar melhor do que os irmãos. Porque aqueles que assim pensam, estão seguindo os passos de Judas. Passos que o levarão a trair a Cristo. Veja o que mais. Lisonjeava-se de que a igreja se veria muitas vezes em apuros, se não fosse sua habilidade como administrador. Considerava-se o inexcedível. Era em sua própria estima uma honra para a causa. Quando nós permitimos que esse tipo de sentimento tome lugar no nosso coração, estamos seguindo os passos de Judas e nos preparando para atrair a Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante. Cristo deu dons diferentes para cada um de nós, mas nenhum desses dons é melhor do que o outro. Todos os dons são importantes para a causa de Deus. Todos nós somos parte de um mesmo corpo. Nem todos são pés, nem todos são mãos. Mas arranque um pé para você ver o que acontece.
arranque uma mão. No momento em que um músico, por exemplo, acha que é melhor do que os demais membros da igreja porque tem um talento que os outros não têm, ele começa a sua queda, começa a seguir os passos de Lúcifer ou de Judas. Quando um líder de igreja acha que tem tanto conhecimento que não precisa de uma exortação e que não há nada mais que ele precise aprender, começa a seguir os passos de Judas. No momento que alguém acredita que se não fosse ele, a igreja não seria o que ela é, começa a seguir os passos de Judas. Então o apelo que eu faço a esta igreja é: use o seu talento. Ah, mas eu queria tanto ser como aquela pessoa. Não, Deus deu um talento para você. Mas aquela pessoa prega tão bem, canta tão bem, mas Deus deu um talento para você que é tão importante quanto aquilo que aquela pessoa faz. E lembre-se sempre, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Estamos aqui para nos ajudar, não para competir. Cuidado com os passos de Judas. Quando escolhidos para uma obra especial, não devem pensar que sua própria sabedoria lhes seja suficiente, que não precisam ser aconselhados, reprovados e instruídos. Irmãos, se pensardes desta maneira, separar-vos-eis da fonte de vossa força e estareis em perigo. Podereis ser abandonados à vossa própria suposta suficiência para fazer como fez Judas, trair vosso Senhor. E eu pergunto uma coisa: Cristo abandona alguém? Sim. Cristo abandona aquele que pede. É a única forma de Cristo se afastar de mim, se eu pedir. Eu não quero por perto. E Cristo é um cavalheiro, sim ou não? Ele é um cavalheiro. Ele respeita. Mas no momento em que a gente se arrepende e resolve voltar, o que ele faz? Ele está ali esperando de braços abertos. Cristo tem todo o poder. Mas existe uma coisa que ele não faz: forçar. Obrigar. Então veja, se nós pensarmos desta maneira que pensava Judas, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, eu sou melhor do que os outros, nós poderemos ser abandonados à nossa própria suposta autossuficiência. Interessante notar que Judas foi escolhido por uma função específica nessa igreja. Além de receber a função de evangelista, ele recebeu um cargo específico naquela pequenina igreja. Olha que interessante isso daqui. Judas era o quê? Tesoureiro. Você escolheria Judas para ser tesoureiro da igreja? Olha o que Judas fazia ali. Judas era tesoureiro dos discípulos e de seu pequeno depósito subtraía as escondidas para o próprio uso. Muitas vezes, ao prestar qualquer serviçozinho a Cristo ou dedicar tempo a fins religiosos, remunerava-se à custa desses poucos fundos. Quando Judas fazia um trabalhinho ali para os discípulos, para Cristo, para aquela pequenina igreja, ele pensava: bom, estou fazendo um trabalho bom aqui para a igreja, então eu mereço esse dinheirinho. E ele ia lá no caixa da pequena igreja e tirava dinheiro para si próprio. Mas o que ele pensava? Esses pretextos serviam aos seus olhos de desculpa para a ação que praticava. Perante Deus, porém, era ladrão. Como eu hoje posso estar percorrendo os passos de Judas? Algumas pessoas dizem assim: eu trabalho muito para a igreja, eu já contribuo muito com o meu trabalho para a igreja, eu preciso trazer dinheiro também. E Deus, certa vez, deu a seguinte orientação à sua igreja: trazei todos os dízimos. Para onde? Deus apresenta um lugar específico ou não? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E algumas pessoas dizem: bom, eu não confio na administração da associação, eu não confio na forma como a igreja tem usado esse dinheiro, então eu não vou levar. E eu pergunto: o texto bíblico está dizendo: trazei os dízimos à casa do tesouro, se a administração for correta? É isso que está dizendo? Não. Está dizendo o quê? Traga. Quem prestará contas a Deus do que é feito com esse dinheiro é quem o administra. Não sou eu. Deus apenas diz: Leandro, traga os dízimos à minha casa. E quando eu retenho o que é de Deus, quando eu retenho os dízimos por qualquer razão que seja, qualquer desculpa que seja,
Aos olhos de Deus, eu sou um ladrão. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Por outro lado, aqueles que recebem em suas mãos esse tesouro do Senhor para administrá-lo, quando o usam de uma forma que não é aquilo para o que foi destinado, diante de Deus também são ladrões. Estão usando o que é do Senhor para outros propósitos e não aquilo que o Senhor determinou. Então temos que estar atentos com isso. Veja só, Judas condescendera com a avareza até que ela lhe dominara todos os bons traços de caráter. Judas acariciou o egoísmo no seu coração por tanto tempo, de uma forma tão intensa, que isso acabou anulando e apagando aquilo que ele tinha de bom no seu caráter. E aí algumas coisas começaram a acontecer. E a mais grave delas, irmãos, Judas permitiu que esses maus traços de caráter crescessem tanto, que ele acabou se tornando um demônio. Veja o que Cristo falou a respeito de Judas em determinado momento. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas. Preste atenção nisso. Judas permitiu que os seus maus traços de caráter permanecessem ali e crescessem de tal forma que ele se tornou um demônio. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito forte. E Judas, depois de ser tentado por Satanás e ceder constantemente, ele passou a ser tentador. Jesus via que Satanás estava comunicando a Judas os seus atributos e abrindo assim um conduto mediante o qual viria a influenciar os outros discípulos. Veja que perigo que é isso, quando permitimos que maus traços de caráter fiquem em nossa vida e não deixamos que o Senhor arranque isso de nós por meio da nossa comunhão com Ele e da nossa submissão às suas orientações. Nós estamos ou podemos estar percorrendo um caminho que nos levará a nos tornarmos demônios. De tentados, passamos a ser tentadores. Veja o que acontecia aqui. A dissensão quanto a qual deles devia ser o maior era geralmente despertada por Judas. Então ele passou a influenciar os outros para o mal. Judas era um homem inteligente, sim ou não? Era um homem capaz, tinha muitas habilidades como administrador, mas Judas tinha um problema. Veja qual é. Se ao menos ele, isso era o pensamento de Judas, se ao menos ele, Judas, fosse admitido como conselheiro, pensava, poderia sugerir muitos planos para a prosperidade da pequenina igreja. Seus princípios e métodos haviam de ser muito diferentes dos de Cristo, mas nessas coisas se julgava mais sábio do que Jesus. Veja em que nível Judas chegou. Não, eu sou mais sábio que Cristo. E que tipo de métodos Judas queria introduzir? Os métodos que Judas desejava introduzir na obra de Cristo baseavam-se em princípios mundanos. E Cristo dizia, não é este o método, Judas, não é este o método. E Judas pensava em sua mente, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou tão inteligente que os meus métodos são melhores que os métodos de Cristo. Irmãos, eu faço uma pergunta a esta igreja. E reflita de uma forma bem séria. Não conheço a vida pessoal de ninguém aqui. Não conheço sequer o trabalho que tem sido feito nesta igreja. Mas a reflexão que eu quero trazer é a seguinte. Quais são os métodos que temos usado nesta igreja? E no nosso trabalho evangelístico? Eu pergunto, Deus nos orientou, Deus nos concedeu luz a respeito dos métodos que Ele quer que sigamos? Sim ou não? Sim ou não? Onde é que estão esses métodos? Onde foram revelados esses métodos? Então eu pergunto, se o diretor de escola sabatina desta igreja nunca estudou o livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, eu pergunto, está tirando seus métodos de onde? Se o diretor de jovens desta igreja nunca estudou o livro Mensagens aos Jovens, eu pergunto,
Está tirando seus métodos de onde? Se os anciãos e demais líderes desta igreja nunca estudaram serviço cristão, testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, de onde estão tirando os seus métodos? Não são esses os nossos manuais, sim ou não? Se nós não os estudamos, de onde estamos tirando os nossos métodos? E aí podemos incorrer no erro de Judas, de acreditar que os nossos métodos são melhores que os métodos de Deus. Então precisamos refletir seriamente nisso. Judas caminhava cada vez mais para longe de Cristo. Ainda assim, Cristo teve paciência com ele, procurou salvá-lo de todas as formas, e então Judas teve a sua última oportunidade. Quando foi a última oportunidade de Judas? Na ceia. Foi ali a sua última chance. E veja o que aconteceu ali. Quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés de Judas e enxugando-os com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente com o impulso de confessar no mesmo instante e ali mesmo o seu pecado. Naquele momento da ceia, eu pergunto uma coisa aos irmãos: Cristo sabia que Judas ia traí-lo? Sim ou não? Cristo sabia que Judas iria levá-lo à morte? Sim. E o que Cristo fez? Lavou os pés de Judas. Ô irmãos, esse é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo. Algum irmão já quis matar você? Ou já quis levar você à morte? Ou alguém que você sabia que estava traindo você? Como é que nós reagimos diante disso? Muitas vezes, irmãos, nos recusamos a lavar os pés uns dos outros por coisas tão pequenas. Muitas vezes recusamos perdoar uns aos outros por coisas tão pequenas. E Cristo lavou os pés daquele homem que iria levá-lo à morte. Que modelo que nós temos para seguir? Eu sei que não é fácil, porque eu sou como vocês. Mas existe poder disponível, sim ou não? Existe muito poder, aliás, todo o poder disponível. E enquanto eu estudava, eu pensei, tudo bem, Jesus lavou os pés de Judas, e eu acredito que Judas não deu a mínima importância para isso. Mas eu descobri que não foi isso que aconteceu. A serva do Senhor nos revela que Judas se comoveu intensamente. E ele sentiu o desejo, naquele mesmo momento, confessar o seu pecado diante de todos e desistir dos seus planos. Eu imagino que enquanto Cristo lavava os pés de Judas, ele pensava, não é possível. Eu não acredito que ele está fazendo isso. Eu vou desistir dos meus planos agora. Eu vou confessar para todo mundo aqui agora o que eu estava planejando. Eu vou pedir perdão a Cristo. E eu vou desistir dos meus planos. Eu não posso continuar com isso. Irmãos, aquela era a última oportunidade de Judas. A última. E ele quase se converteu. Por que quase? Mas Judas não queria se humilhar. Endureceu o coração contra o arrependimento. E os velhos impulsos dominaram-no novamente. Eu fico imaginando o que se passou no coração de Jesus ali. Jesus se aproximou, se abaixou, lavou os pés de Judas, o traidor. Judas se sentiu profundamente comovido com aquilo e sentiu o desejo de pedir perdão a Cristo ali e desistir dos seus planos. Mas o próprio Judas resistiu a esse sentimento que estava tomando conta do seu coração, porque ele não queria se humilhar. Imagina o que se passou no coração de Cristo, vendo Judas desperdiçar a sua última chance. Irmãos, eu já disse isso algumas noites aqui, mas eu vou repetir. Aquela foi a última chance de Judas. Ele sabia que era a última chance? Não, mas foi. A minha última chance pode ser hoje. Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurece o seu coração.
Hoje pode ser a minha última chance. Aquela foi a de Judas, e eu imagino Judas saindo daquela sala para concluir os seus planos. Eu imagino Cristo angustiado, triste, vendo seu filho ir embora, desperdiçar a última chance da sua vida. Em determinado momento que Cristo foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, não lava meu pé, eu não sou digno disso. E Cristo falou: se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. E qual foi a resposta de Pedro? Então, Senhor, por favor, me lava todo. E Cristo disse: não preciso lavar todo. Vós estáis limpos, mas não todos. E eu imagino o coração de Cristo dizendo essas palavras: não, Pedro, vocês já estão limpos, menos um, aquele que saiu pela porta e desperdiçou sua última chance. Vocês entendem por que eu senti tanta dó quando eu estudei a história de Judas? Porque Judas poderia ter aceitado aquela última chance. Ele poderia, estava na mão dele, bastava uma atitude e toda a sua história teria mudado. Mas ele desperdiçou a sua última chance. Jesus lavou os pés de Judas, que porém não lhe entregaram o coração. Este não estava purificado. Judas não se submetera a Cristo. E aqui encontramos o que mais é preciso além do estudo da Bíblia e da oração. Por que Lúcifer, sendo tão íntimo de Deus, se perdeu? Por que Judas, sendo tão íntimo de Cristo, se perdeu? Porque faltou submissão. E muitas pessoas hoje estão enganadas, estudam muito a Bíblia, oram muito, mas não se submetem ao Senhor. Por isso se perderão, se não mudarem esta condição. Irmãos, isso é muito, muito sério. E como eu disse no começo, há Judas entre nós hoje, sim ou não? E um deles pode ser eu. Por isso eu repito, provai-vos a vós mesmos. Relacionamento não é tudo. Submissão, adoração, foi o que conversamos no domingo à noite. Quando escolhemos não nos submeter a Cristo, acontece um outro problema. Não sofremos sozinhos. Vocês se lembram da história de Jonas? Jonas estava sendo insubmisso, estava fugindo de Deus, e ele estava dentro de um barco, a tempestade começou, e eu pergunto, quantos queriam afundar naquele barco? Quantos iriam morrer ali? Aquela turma toda. Então veja que quando nós escolhemos não nos submeter a Deus, os nossos pais sofrem, nossos filhos sofrem, nossos amigos sofrem, a igreja sofre. Por quê? Olha isso aqui como é sério. Quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças, aqui está falando especificamente da Santa Ceia, acham-se presentes mensageiros invisíveis aos olhos humanos. Talvez haja um Judas no grupo, e se assim for, mensageiros do príncipe das trevas ali estão, pois acompanham a todo que recusa ser regido pelo Espírito Santo. Então veja como eu não sou o único a sofrer quando não me submeto a Cristo. Outros sofrem, porque onde quer que eu vá, anjos de Satanás me acompanham. Então, em nome de Jesus, vamos nos submeter a Cristo. Vamos nos submeter ao Espírito Santo. Vamos nos submeter à revelação que o Senhor nos concedeu. Isso é muito sério. Jesus incluiu eternamente a Judas no serviço prestado aos discípulos na Santa Ceia. Mas o último apelo de amor foi desatendido. Então o caso de Judas ficou decidido, e os pés que Jesus lavou saíram para ir fazer a obra do traidor. Aquela então foi a última oportunidade que Judas teve. Noite se fez para o traidor ao sair ele da presença de Cristo para as trevas exteriores. Até dar esse passo, Judas não passara os limites da possibilidade de arrependimento. Mas quando saiu da presença de seu Senhor e de seus condiscípulos, fora tomada a decisão final, ultrapassara os termos. Em outras palavras, Judas passou dos limites. Judas cometeu um pecado que Deus não perdoa, do qual vamos falar amanhã. Passou dos limites.
acabaram suas oportunidades. A porta da graça se fechou para ele. Agora, eu pergunto uma coisa. Jesus fez tudo o que era preciso fazer para salvar esse homem, sim ou não? Tudo. Tudo que era preciso. Como eu disse anteriormente, a única coisa que Cristo não fez e jamais poderia fazer é forçá-lo. Isso Cristo não iria fazer. Mas é interessante notar uma coisa. Isso é muito triste para nós. Porque Judas não desejava a morte de Cristo. Judas nem imaginava que naquele momento estaria entregando Cristo para a morte. Ele quis bancar o esperto. O que ele pensou? Veja. Judas raciocinava que se Jesus devia ser crucificado, o acontecimento se havia de dar. Seu próprio ato em trair o Salvador não mudaria o resultado. Fosse como fosse, Judas lucraria alguma coisa por sua traição. Julgava haver feito um inteligente negócio em trair seu Senhor. Então ele pensou assim, bom, a profecia diz que Cristo vai morrer, Cristo está dizendo o tempo inteiro que ele vai morrer, então ele vai morrer de qualquer jeito. Se ele vai morrer de qualquer jeito, independente do que eu faça, isso vai acontecer. Quer saber? Eu vou lucrar um dinheirinho com essa história. Eu vou entregar Cristo. E Judas pensava que no momento que Cristo fosse pego, ele ia se desvencilhar, como ele fez em outras ocasiões. Cristo então se libertaria e Judas ficava com o seu dinheirinho. Foi isso que aconteceu? Não. Ele não esperava que aconteceria aquilo que aconteceu. Mas veja que lindo isso aqui, irmãos. Admirável fora a longanimidade de Jesus no trato com essa alma tentada. Coisa alguma que pudesse salvar Judas deixou de ser feita. Depois de ele haver por 2 vezes tratado de entregar seu Senhor, deu-lhe ainda Jesus oportunidade de arrependimento. Lendo o secreto intento do coração traidor, Cristo lhe deu a última, a final prova de sua divindade. Isso foi para o falso discípulo a última chamada ao arrependimento. O coração divino humano de Cristo não poupou nenhum apelo que pudesse fazer. Irmãos, qual a lição para nós hoje? Que Cristo faz o mesmo conosco hoje. Ele não poupará nenhum apelo para salvar uma alma. Por isso eu digo, vamos atentar. Vamos dar ouvidos. Judas não queria que Cristo morresse. Queria apenas ser esperto. Ele amava o dinheiro. E por quanto Judas vendeu a Cristo? Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, vendeu o Senhor da glória para a ignomínia e a morte. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi vendido pelo preço de um escravo. E quando eu estudei isso, eu começava a pensar, que absurdo, Judas, como é que você pôde fazer isso com Cristo? Vender a Cristo, trair a Cristo já foi um problema enorme. Agora vender a Cristo tão barato, o preço de um escravo, e eu comecei a pensar na minha vida. Por quanto eu tenho avaliado Cristo hoje? E eu descobri que muitas vezes, irmãos, eu vendi Cristo por muito menos. Eu descobri que muitas vezes vendi Cristo por uma promoção no meu emprego. Vendi Cristo para conseguir um emprego. Vendi Cristo por uma novela, por um filme, por um seriado. Vendi Cristo por um alimento. Vendi Cristo por uma roupa. Vendi Cristo por uma cama confortável no sábado pela manhã. Vendi Cristo por uma final de campeonato. Irmãos, certa vez eu fui convidado para fazer uma semana de oração de jovens numa determinada igreja no Brasil. Enquanto estávamos ali traçando os planos, escolhendo a data, aquela pessoa que tinha me convidado me mandou uma mensagem alguns dias depois, dizendo assim: Leandro, vamos precisar mudar a data da semana jovem. Eu falei: tudo bem, irmão, mas eu tenho que ver se eu consigo nessa nova data. Mas por que nós vamos mudar se já estava tudo certinho? E sabe qual foi a sua resposta para mim?
Porque este período coincide com a Copa do Mundo. Numa outra ocasião, haveria uma final de uma Copa das Confederações entre Brasil e Espanha. Que dia o jogo? Domingo. Que hora? 19 horas. Irmãos, eu nunca vi a minha igreja tão vazia. Muitas vezes condenamos Judas, mas vendemos a Cristo por muito menos. Mas isso não acontece da noite para o dia, é bem verdade. É um processo. E agora vocês entendem melhor a minha preocupação quando eu comecei a estudar. Porque eu repito, há Judas entre nós. E um deles pode ser eu. Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse de vender a Cristo. Alimentaram o mau espírito de avareza até que se lhe tornara um motivo dominante na vida. O amor de Mamon, o amor do mundo, sobrepujara o amor de Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser impelido a toda extensão de pecado. E eu pergunto, Judas amava Cristo? Sim ou não? Amava Cristo. Mas ele amava Cristo e ao mundo numa mesma proporção, até o momento que o amor ao mundo sobrepujou o amor a Cristo. Esse é o fim de um coração dividido. Judas tinha vícios, era escravo de vícios. E eu pergunto, você e eu somos escravos de algum vício? Algo que nos escraviza e que não conseguimos vencer de forma nenhuma? Judas amava Cristo. Então dizer que ama Cristo não é suficiente. Amar a Cristo não é suficiente. Qual é o tipo de amor que devemos ter por Cristo? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Então amar a Cristo não é suficiente, é preciso amá-lo acima de todas as coisas. E lembre-se, irmãos, cuidado com a inversão de valores que há hoje no mundo. Algumas pessoas invertem isso e dizem assim: devemos amar o nosso próximo sobre todas as coisas e a Deus como a nós mesmos. Lembre-se que o amor ao próximo é importante. O caráter de Cristo refletido em nós nos levará a amar o nosso próximo verdadeiramente, sinceramente, sem esperar nada em troca. Mas o amor a Deus deve estar sobre todas as coisas. E é por isso que Cristo certa vez disse assim: se alguém amar o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por que Cristo deu essa orientação para nós? Porque Cristo sabia que em determinado momento passaríamos por uma crise tão severa que nós deveremos escolher Ele ou os nossos queridos. Está se aproximando um tempo, irmãos, que teremos que fazer uma escolha e que teremos que abandonar as pessoas que amamos, sim ou não? Esse tempo não é agora. Nós temos que nos unir, nos fortalecer uns aos outros, orarmos pelos outros. Mas chegará um tempo em que teremos que abandonar pessoas que amamos. Porque nós amamos muito mais a Jesus. E Cristo nos deixa esse conselho para que não venhamos a cair quando este momento chegar. O amor de Judas ao dinheiro levou-o a consentir e trair seu Senhor às mãos de seus piores inimigos. Satanás estava operando diretamente por intermédio de Judas. Satanás não mandou um demônio, não mandou um dos seus anjos. Ele se encarregou de Judas de uma forma direta. Alguns podem me dizer: mas Leandro, não tem nada a ver comigo isso, porque eu não amo o dinheiro. E eu tenho verdadeiramente conhecido pessoas muito desprendidas com essas questões financeiras, materiais, pessoas que não se importam com isso, trabalham, estudam, se empenham, ganham o seu dinheiro, mas não se importam com isso, é a subsistência. Ajudam muitas pessoas, são muito, como diz no Brasil, mão aberta. Mas irmãos, e meu amor ao trabalho? E meu amor à popularidade? E meu amor à comodidade? Meu amor à
conveniência? E meu amor aos entretenimentos? Será que não estão sobrepujando o meu amor a Deus? Será que não estão tomando o lugar de Deus? O amor a Deus deve estar acima de todas as coisas. Porque Deus não aceita um coração dividido. Por que Cristo não aceita coração dividido? Porque Ele é um egoísta, Ele quer tudo para si? Não, irmãos. Porque Ele sabe que 0,001% do seu coração que não está com Ele é suficiente para Satanás. Por isso Cristo diz: filho, fica totalmente comigo, todo perto de mim. O inimigo é muito poderoso, mas eu sou infinitamente mais poderoso que ele. E comigo, você está seguro. E quando Cristo fala comigo, você está seguro, não está dizendo que não vamos ter dificuldades. Está dizendo, comigo, a tua salvação está garantida. Mesmo que passe por provações. Então fica perto de mim. Eu conheço o caminho. E eu vou te levar pelo caminho certo. Relacionamento e submissão. É disso que nós precisamos. Toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá no percurso do caminho. Semelhantemente a Judas, que vendeu o seu Senhor, eles venderão os bons princípios por um pouco dos ganhos da terra. Todos estes serão, por assim dizer, joelhados, sendo excluídos do povo de Deus. Quem será excluído do povo de Deus? Todos aqueles que estiverem vendendo os seus princípios pelos ganhos da terra. Agora veja o que aconteceu ali. Judas não acreditava, entretanto, que Cristo se deixasse prender. Traído, intentava dar-lhe uma lição. Pretendia desempenhar um papel que daí em diante tornaria o Salvador cuidadoso quanto a tratá-lo com o devido respeito. Vocês entenderam? Primeiro, Judas queria ganhar um dinheirinho com essa história toda, porque depois Cristo ia se libertar. Segunda coisa, Judas foi repreendido pelo Senhor. E Judas pensou, bom, eu vou traí-lo, os guardas vão pegá-lo, as pessoas, seja lá quem for, vão pegá-lo. Ele vai se desvencilhar, vai se libertar, mas ele vai ficar mais esperto comigo agora. Quando pensar em me advertir, ele vai ficar mais esperto, porque olha o que eu posso fazer com ele. Isso que Judas pensava. Só que tem um detalhe. Já que se esquivaram a tantas armadilhas, pensava Judas, não havia por certo de permitir agora ser aprisionado. Mas Judas não sabia que estava entregando Cristo à morte. Irmãos, a reação de Cristo surpreendeu Judas. Veja o que aconteceu. Está no mesmo livro, Desejar Todas as Nações, página 508 e 509. Preste atenção nisso aqui. Judas viu os aprisionadores de Cristo, agindo sobre suas palavras, ligarem a Cristo firmemente, prenderem a Cristo. Judas viu com espanto que o Salvador suportava que o levassem. Seguiu a Cristo ansiosamente do horto ao julgamento perante os príncipes judaicos. A cada movimento, esperava que Jesus surpreendesse os inimigos, apresentando-se diante deles como Filho de Deus e reduzindo a nada todos os seus planos e poder. Mas à medida que passava hora após hora, e Jesus se submetia a todos os maus tratos, apoderou-se do traidor o terrível temor de que tivesse vendido seu mestre para a morte. Ao aproximar-se o fim do julgamento, Judas não podia mais suportar a tortura de sua consciência culpada. De repente, soou pela sala uma voz rouca que produziu em todos os corações uma reação de terror. Essa voz dizia: ele é inocente, poupa-o, ó Caifás. As pessoas olharam e viu-se então a alta figura de Judas, comprimindo-se por entre a multidão. Tinha um rosto pálido e decomposto, e borbulhavam-lhe na fronte grandes gotas de suor. Precipitando-se para o trono do juízo, atirou perante o sumo sacerdote as moedas de prata, agarrando ansiosamente as vestes de Caifás, implorou-lhe que soltasse Jesus, declarando que ele nada fizera digno de morte. Caifás repeliu-o zangado, mas ficou confuso e não sabia o que dizer.
revelara-se a perfídia, o engano dos sacerdotes. Era evidente que tinham subornado o discípulo para trair o mestre. Pequei, gritou Judas, traindo sangue inocente. Mas o sumo sacerdote, readquirindo o domínio de si mesmo, respondeu desdenhosamente: que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, isso é problema teu. Judas lançou-se então aos pés de Jesus. Oh, irmãos, por que Judas não se lançou aos pés de Jesus antes? Isso não teria acontecido. Diz a serva do Senhor: Judas lançou-se então aos pés de Jesus, reconhecendo-o como Filho de Deus e suplicando-lhe que livrasse a si mesmo. O Salvador não repreendeu o traidor. Sabia que Judas não se arrependera. Sua confissão era tirada à força de uma alma culpada por um terrível sentimento de condenação e expectativa de juízo, mas não sentia profundo e quebrantador pesar por haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Todavia, Jesus não proferiu nenhuma palavra de condenação. Ah, como eu tenho que aprender. Jesus olhou piedosamente para Judas, dizendo: para esta hora eu vim ao mundo. Judas viu que suas súplicas eram em vão e precipitou-se da sala exclamando: é tarde, é tarde. Sentiu que não poderia viver para ver Jesus crucificado e em desespero foi se enforcar. Esse foi o triste fim de um coração dividido. Foi se enforcar. Alguém que teve tanta luz, tantos privilégios, tantas oportunidades, pôde manter um relacionamento íntimo com Jesus, mas escolheu não se submeter. Sabia o que devia fazer, mas não fez. Conhecia as reivindicações do mestre, mas não se importou em cumprir. Era muito religioso, sempre preocupado com o crescimento da igreja, mas nunca se preocupou com o crescimento espiritual, pessoal. Suas expressões favoritas não tem nada a ver. Eu sei o que eu estou fazendo. Meus métodos são melhores. Judas é uma comprovação clara de que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao mundo. Se o tentar, acabará como ele, amando o mundo e traindo a Cristo. E Judas morreu. Irmãos, Judas morreu sem salvação. Mas Cristo e Judas vão se ver de novo. Cristo e Judas se encontrarão mais uma vez. Cristo, o Rei da Glória, não mais aquele pobre carpinteiro, o Senhor dos Senhores com coroa na sua cabeça. Judas, ressuscitado, para receber a sua condenação final. Esse vai ser o último encontro dos dois. Você acredita que Cristo terá prazer em destruir Judas? Você acha que Cristo terá prazer em destruir Satanás? Não. Mas isso faz parte do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça. Cristo não destruirá ninguém que não deseje ser destruído. Aqueles que serão destruídos na sua volta serão porque assim escolheram. Porque a sua vida demonstrou para todo o universo que era aquilo que queria. E Cristo é um cavalheiro e ele respeita. Judas terminou a sua vida suicidando-se. Que outro personagem bíblico terminou a sua vida da mesma forma? E que tinha tudo para ser um grande herói da fé, um dos maiores reis de Israel? Saul. Assim pereceu o primeiro rei de Israel, com o crime de suicídio em sua alma. A vida fora-lhe um fracasso,
e sucumbira com desonra e em desespero, porque pusera a sua vontade própria e perversa contra a vontade de Deus. E todos que puserem sua própria vontade contra a vontade de Deus terão o mesmo fim. Talvez não o suicídio, mas a condenação eterna. E lembre-se, irmãos, Sansão não foi um suicídio. Sansão deu a sua vida fazendo o trabalho do Senhor. É muito diferente. Mas Judas foi um suicídio. Mas não acabou por aí. Veja o que aconteceu algum tempo depois. Ainda no Desejar Todas as Nações, página 509. Olha que triste isso daqui, irmão. Mais tarde, naquele mesmo dia, a caminho da sala de Pilatos para o Calvário, houve uma interrupção nos gritos e zombaria da turba ímpia que levava Jesus ao lugar da crucificação. Por que a turba parou de gritar de repente? Ao passarem por um local retirado, viram ao pé de uma árvore sem vida o corpo de Judas. Era uma cena horripilante. Seu peso rompeu a corda em que se pendurara a árvore. Ao cair, rebentara-se-lhe terrivelmente o corpo, e cães o estavam agora devorando. Essa questão do seu corpo, o que aconteceu com o seu corpo, você encontra no livro de Atos, capítulo 1, verso 18, se eu não me engano. Seus restos foram imediatamente enterrados e ocultos às vistas. Houve, porém, menos escárnios entre a turba, e muitos rostos pálidos revelavam os pensamentos interiores. A retribuição parecia visitar já os que eram culpados do sangue de Jesus. Suicídio e comido por cachorros. O triste fim de um coração dividido. Que outro personagem teve um fim parecido? Devorado por cachorros? Jezabel. Jezabel não tinha o coração dividido. O coração dela era totalmente do diabo. Totalmente. E teve o mesmo fim de Judas. Comido por cachorros. Que fim para um homem que tinha tudo para ser um grande herói da fé. E quando eu estudava principalmente a cena da ceia, eu ficava ali pensando, por que Judas? Estava ali na tua frente, por que você não aceitou? Estava diante de você a oportunidade de ouro que ia mudar a sua vida completamente. Nada disso teria acontecido. Por que Judas? E é o mesmo apelo angustiado que eu faço às igrejas por onde nós passamos. Irmão, não deixe passar esta chance. Pode ser a última. Não deixe passar. Judas deixou passar. E esse foi o fim dele. Tudo porque não quis andar na luz que o Senhor deu. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos. Escutou as mesmas preciosas lições. Mas a observância da verdade exigida por Cristo não estava em harmonia com os desejos e desígnios de Judas. E este não queria ceder suas ideias a fim de receber a sabedoria do céu. Não queria confessar e abandonar sua justiça. Lição após lição caiu desatendida aos ouvidos de Judas. Ao invés de andar na luz, Judas preferiu conservar seus defeitos. Maus desejos, vingativas paixões, sombrios e maus pensamentos eram nutridos, até que Satanás tomou inteiro domínio sobre o homem. Judas tornou-se um representante de Satanás. Tudo isso porque não quis, conforme diz o texto, andar na luz. E a pergunta que eu faço é: Deus deu à sua igreja luz? Sim ou não? Vamos ser mais diretos. Deus deu à sua igreja luz em relação àquilo que Ele quer como adoração e reverência na sua casa? Sim. Deus deu à sua igreja luz com relação àquilo que quer que nós comamos e que nós evitemos? Sim ou não? Sim. Deus deu luz a essa igreja da forma como quer que nos vistamos, que nos recreemos, sim ou não? E eu faço uma pergunta e você apenas pense. Eu tenho andado na luz? Se eu não tenho andado, estou percorrendo os caminhos de Judas. Pronto para trair a Cristo, se é que já não o fiz.
Alguns que professam a justiça hão de, como Judas, entregar seu Senhor nas mãos de seus mais acérrimos adversários. Estes que confiam em si mesmos, resolvidos como estão a seguir seu próprio caminho e a defender suas próprias ideias, irão de mal a pior, até estarem prontos a aceitar qualquer proposta, menos a de renunciar à sua própria vontade. Cegamente prosseguirão no caminho do mal e tão enganados a respeito de si mesmos, que como os fariseus iludidos, imaginam estar fazendo a obra de Deus. Vi existirem alguns semelhantes a Judas entre os que professam esperar o seu Senhor. Satanás os governa sem que o saibam. Judas aparentava ser discípulo de Cristo, mas negava em palavras e obras. No destino de Judas, viram os discípulos o fim a que propende o servir a si próprio. Olha o resultado qual é. Pela condescendência, permitiu que esse traço de seu caráter crescesse e criasse raízes tão profundas que excluíram a boa semente da verdade semeada em seu coração. Os hábitos de Judas anularam a operação do Espírito Santo. Por mais que tivesse um íntimo relacionamento com Cristo, os maus traços de caráter que deixou permanecer anularam a influência de Cristo. E Judas finalmente se perdeu. Muitos hoje mantêm hábitos em seu dia a dia que estão anulando a operação do Espírito Santo. Vêm à igreja, participam das atividades, estudam a lição da escola sabatina, estudam a Bíblia e até oram. Mas seus maus traços de caráter têm sido cultivados e estão sufocando a boa semente que Cristo lançou. A verdade para eles não tem nenhum valor, não faz nenhum efeito, e se continuarem por esse caminho, perceberão o seu erro tarde demais. E lembre-se de que fruto, quais frutos, ou qual fruto Cristo espera desenvolver em nossa vida, essencialmente, mais do que apenas mudanças exteriores. Eu quero concluir com algumas advertências do testemunho de Jesus Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 77. Muitos de nosso povo são mornos. E não olhem em volta para ver quem é. Nós temos que olhar para onde? Para nós mesmos. Será que sou eu, Senhor? Muitos de nosso povo são mornos. Ouvem as palavras de Cristo, mas não as põem em prática. Se permanecerem nesse estado, Cristo os rejeitará com aversão. Porque nós escolhemos assim. Não é Ele que quer isso. Muitos daqueles que receberam grande luz, grandes oportunidades e toda a vantagem espiritual estão louvando a Cristo ao mundo com a mesma intensidade. Preste atenção nisso. Divertem-se com os mundanos e ainda reivindicam ser abençoados com os filhos de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês, escreveu Ellen White. Pois se prosseguirem nessa vereda, nada senão o mal pode ser profetizado a seu respeito. Serviço Cristão, página 41. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon, ou ao mundo. Esta obra feita pela metade, ouviram? Esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 16. A igreja tem recebido advertências umas após outras. Entretanto, o elemento mundano está nela agindo fortemente. Costumes, práticas e modas que tendem a desviar a alma de Deus há anos que têm estado lançando raízes, a despeito das advertências e exortações do Espírito de Deus. E afinal, seus caminhos se tornam retos aos seus próprios olhos, e a voz do Espírito mal é ouvida. Os que não estiverem inteiramente consagrados a Deus, podem ser levados a fazer a obra de Satanás, ao passo que se gabam de estar fazendo a obra de Cristo. Meditação matinal, recebereis poder, página 36. Quando o Espírito Santo se afasta do homem, este fará imperceptivelmente certas coisas que antes encarava de maneira correta como evidente pecado. A menos que atenda às advertências,
envolver-se-á no engano que, como no caso de Judas, o levará a tornar-se traidor e cego. Preste atenção nessa frase. Tais almas têm a Satanás como companheiro favorito. E acham que são cristãos. E uma destas almas pode ser? Mensagens aos Jovens, página 155. Deus determinou meios para que nenhuma nau sofra naufrágio, mas subsista a tempestade e a tormenta. Mas se nós desprezarmos e negligenciarmos esses decretos e privilégios, como os que Judas teve em sua comunhão com Cristo, Deus não operará um milagre para salvar a qualquer um de nós, e estaremos perdidos como Judas e Satanás. Satanás leva os homens a se tornarem mais egoístas, e então exulta ao vê-los entretidos consigo mesmos. Se os olhos de tais pessoas pudessem abrir-se, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre eles e rindo da loucura dos que caem em suas armadilhas. Não deixe Satanás rir de você. Apegue-se ao Senhor. Submeta-se a Cristo. Ande pelo caminho que Ele estabeleceu. Não nós, não o que queremos, mas o que Ele mandou. Alguém pode pensar assim, mas Leandro, eu tenho um desejo muito intenso de ser cristão. Mas o desejo de ser cristão não é suficiente. Muitas pessoas, diz a serva do Senhor, perderão a vida eterna enquanto desejam ser cristãos. O que mais é preciso? O desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Submissão. Senhor, o que queres que eu faça? É isso, filho, que eu quero que você faça. Então, Senhor, gostando ou não, eu faço. Irmãos, a ceia foi a última chance de Judas, mas imagina que não tivesse sido. Judas poderia ainda ter salvação, mesmo tendo traído a Cristo, sim ou não? Sim ou não? Pedro traiu Jesus. Sim. E eu imagino assim, não tem nada escrito sobre isso, obviamente, porque isso infelizmente não aconteceu. Eu imagino que de repente Judas tivesse traído a Cristo e depois se arrependido. Ele não se arrependeu porque ele pecou contra o Espírito Santo na ceia, então acabou. Mas imagine que ele tivesse se arrependido depois e naquele momento daquela reunião com Cristo, que Cristo disse a Pedro assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Eu imagino que Judas poderia ter ouvido as mesmas coisas. Judas, você errou, mas você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E Judas poderia ter sido mais um dos grandes mártires, que aliás, todos eles foram, com exceção de João. Um triste fim para o coração dividido. Tinha tudo nas mãos, deixou escapar. Por favor, não deixe escapar esta oportunidade. Ela pode ser a sua última. Há um tempo atrás, um casal me mandou um convite de Facebook, convite de amizade. Eu aceitei o convite. Pouco tempo depois, o jovem estava morto. E aquilo me surpreendeu de tal forma, porque hoje eu estava em contato com ele. Alguns dias depois, ele já não estava mais. Irmãos, em nome de Jesus, esse é o momento. Agora não fique preocupado, porque Cristo fará tudo o que for preciso pela nossa salvação. Cristo só não vai nos forçar. Isso Ele não vai fazer. E eu quero concluir com o último texto para vocês entenderem bem isso. O maior discurso de Cristo, página 93. Nenhuma alma é abandonada por Deus enquanto houver qualquer raio de esperança quanto à sua salvação. Havia esperança para Judas? Sim. O Espírito Santo deixou somente no momento que ele definitivamente exigiu isso. Vai embora, não quero nada contigo.
E o Espírito Santo respeitou. Não desfaleça ninguém que esteja empenhado em fazer a vontade do Mestre. Esperai em Deus. O Senhor Jesus tornou evidente que tem infinito amor por vós. Ele deixou seu trono real, deixou suas cortes reais, revestiu sua divindade com a humanidade e teve uma morte humilhante sobre a cruz do Calvário, para que pudéssemos ser salvos. Se nessa noite o inimigo sussurrar ao seu ouvido o seguinte: você já foi longe demais, Cristo não te aceita mais. Não ouça, não acredite. Ele é um mentiroso e pai da mentira. Volte hoje e Cristo o aceitará como você está e o transformará em alguém diferente do que você é. Todos nós podemos ir a Cristo hoje. Lembre-se, quando alguém disser a você que você não tem valor nenhum, quando alguém disser a você, você é um pecador miserável, bom, está falando a verdade, porque todos nós somos. Mas quando alguém completar dizendo, você não tem mais jeito, não escute isso. Lembre-se que o povo de Israel matou a Cristo e ainda teve 3 anos e meio de oportunidade. Então não escute essa história de que você e eu não temos jeito. Porque Cristo deu a sua vida por nós. Não é coisa pequena. E como eu disse nessa semana, no momento do Getsemane, Cristo estava numa angústia tão profunda, vivenciando uma experiência que ele nunca tinha passado na vida, a separação de Deus. E isso foi tão profundo que ele não enxergava além da sepultura e temeu que a separação fosse eterna. E ele disse: Pai, se tiver outro jeito de salvar o Leandro, vamos fazer. Mas se não tiver, é a tua vontade que eu vou cumprir. Pai, eu não vejo além da sepultura. Pai, essa separação de ti está muito dolorosa para mim. Eu temo que isso seja eterno. Mas é a única forma de salvar o Leandro. Eu vou até o fim. Não reduza o sacrifício de Cristo a chicotadas, espinhos e pregos nas mãos. O sacrifício que ele fez foi muito maior do que isso. Para que ele fez isso tudo, irmãos? Por você. Por mim. Então lembre-se disso. E jamais desista. Está difícil? Vai ficar mais difícil? Cada vez mais. Mas Cristo prometeu que teremos a vitória se nos submetermos a Ele. Então, se porventura alguém está longe do lar, não, Leandro, mas eu estou aqui na igreja, não é disso que eu estou falando. Eu posso estar na igreja e longe de Cristo. Se alguém está longe de Cristo, volta. E o recado final de Cristo para nós é: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então vem. Vem. A minha esposa vai cantar um hino agora. Esse hino é uma oração. É um desejo intenso de não negarmos mais a Cristo com as nossas ações. Que possamos ter um amor tão profundo pelo Mestre. Que faça do nosso ato de adoração um estilo de vida. Que possamos ter gratidão pelo que Ele fez por nós. E muito em breve, irmãos, poderemos ver face a face. Ouça esse hino, pense e assuma um compromisso com Cristo. Se inscreva no nosso canal para ajudar a compartilhar a palavra de Deus para mais pessoas.